pelo privilégio de mais uma vez o Senhor permitir, Senhor amado, teu servo chegar aqui. Eu também te peço pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, aonde eles estiverem, cobre eles com o teu sangue, guarda eles debaixo da tua presença bendita, Pai. Envia o teu anjo ali, traga a tranquilidade, a paz que ela está precisando, a direção, pois eu sei que em tudo o seu nome será glorificado através do Senhor maravilhoso e santo que está acontecendo. Que o Senhor seja mais uma vez instrumento dessa casa, para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos e minhas irmãs, esta manhã eu desejo cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Meus queridos, eu quero ser grato à Majestade Santa pelo privilégio que o Senhor me concede de, depois de algum tempo, retornar a esta casa de oração para juntos louvarmos, bendizermos, exaltarmos o nome de Jesus. Eu quero aproveitar esse seja para louvar a Deus pela vida da Bispa Léo, pastor Pedro, dizer da Bispa Léo sempre o meu carinho, minha gratidão a Deus por revê-la, louvar a Deus pela vida do pastor Sandro, pastora Juliana, que Deus em Cristo continue abençoando a toda a liderança desta igreja. Eu louvo a Deus pelo cuidado que Deus tem tido comigo e com a minha família. Nós passamos 2020, que foi o início da pandemia, todinho em Moçambique. Desde março de 2020 até dezembro de 2020 nós estivemos ali. Vimos, por medidas de prevenção, o país entrar em lockdown por causa da África do Sul, que fica do lado. Vocês sabem que desde o início da pandemia a África do Sul chegou a ser o quarto país com o maior número de casos e também de óbitos, e nós ficamos ali com a igreja fechada por 9 meses. E nós vimos ali muita dificuldade, porque as estruturas já são frágeis, as estruturas já são limitadas, e nesse período de quarentena que nós passamos ali foi um período de muita dificuldade, mas eu glorifico a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor não deixou que nada faltasse, não só para a nossa casa, como também para as bases que nós temos, para as crianças que estão vivendo ali, para os funcionários. E muitos deles não estavam trabalhando porque a base ficou fechada para crianças que vinham de fora, só as crianças que estão vivendo lá que podiam usufruir dos serviços desses funcionários. Mas ainda assim, ainda hoje nós continuamos cuidando de todos eles, distribuindo esta base, fazendo algo que, para o meu ver, já há 10 anos servindo ao Senhor em Moçambique, e esse período foi o período de maior validade, de maior relevância no nosso trabalho ali. Chegamos em lugares onde não tinha nada para comer mesmo, onde a fome estava lá. E quando nós chegamos para distribuir aquilo que os outros que também estavam limitados conseguiram deixar cair, deixar sobejar, o Senhor então fez com que nós conseguimos ajudar muita gente, tanto lá quanto aqui no Brasil. Nós temos 2 jovens moçambicanos estudando em Blumenau, do CTM Vida. Eles vieram em fevereiro, vieram para o isolamento para estudar no internato, e isolados continuam estudando e já estão perto da formação. Enfim, eu quero glorificar a Deus pela oração dessa igreja, por tudo que vocês têm feito por nós no campo missionário. Louvar o Senhor e trazer saudação da missionária da Cristina, minha esposa, do Kensane e da Alana. A Alana foi o meu presente de pandemia, nasceu em junho de 2020 e já está com 9 meses, e eu glorifico a Deus pelo cuidado dele em todas as áreas. Meus irmãos, eu precisaria de fazer uma conscientização missionária para dizer as dificuldades que nós estamos tendo nesse tempo para manter tudo que nós estamos mantendo. Os irmãos sabem que, infelizmente, a maioria das igrejas que trabalham com missões, quando as coisas apertam, a primeira torneira que elas fecham é a torneira do trabalho missionário. A primeira fonte que elas fecham, a título de economia, a título de esperar passar a crise. Isso não é pandemia, não. Sempre foi assim em muitas igrejas. Primeiro caixa da igreja que se fecha é o caixa de missões. E nós que estamos aqui nesse domingo de primícias, eu peço à igreja que ore por nós, porque a oração faz aquilo que o dinheiro não pode fazer. Mas
nós trouxemos alguns materiais e eu queria que você nos ajudasse. Imagine que nós temos na nossa base, do Juba uma piscina, e essa piscina, só para os irmãos entenderem um pouco do que é o trabalho missionário. Eu não conheço na Matola um outro projeto missionário que tem uma piscina, e essa piscina se tornou o cartão postal do projeto, porque nós reformamos a piscina, deixamos ela bonita, e todo projeto que nós fazemos, seja encontro de mulheres, seja com crianças, seja Dia da Mulher Moçambicana, Dia das Crianças, Natal, Ano Novo, tudo é feito na beira da piscina, ainda que não se entre, mas é feito lá. E nós já vimos ali momentos emocionantes, crianças que não têm chuveiro em casa, chegarem na piscina e ficarem lá 1, 2 horas. Eu costumo brincar que para entrar não precisa nem chamar, para sair tem que chamar a Polícia Federal para tirá-las da piscina. A verdade é que entravam grupos de 100, 50 e terminava o dia, era uma festa. E hoje a base está fechada, mas nós precisamos continuar cuidando da piscina. A piscina, sem ser cuidada, ela atrai bicho, sapo, cobra, fica um ambiente horrível e também é um foco para o mosquito da malária. Então, se os irmãos olharem para o nosso orçamento de cuidado da base, de cuidados básicos ou de contas fixas, nós gastamos ali pelo menos R$700 mês para poder deixar a piscina limpa. É cloro, é ácido, é a troca da água, o movimento da bomba e o rapaz que vai lá para cuidar. Então são gastos que nós estamos tendo, mesmo a piscina não estando em funcionamento, recebendo lá as nossas 400 crianças, 600 crianças que nós sempre recebemos. Ore por nós. E você que puder, pode adquirir o nosso material. Nós estamos trabalhando com o livro Raízes Pentecostais, que é um livro que fala sobre o movimento pentecostal como ferramenta de ação, de transformação social. Eu trouxe aqui as agendas que sobraram, as agendas 2021. A verdade é que muita gente é digital, mas muita gente gosta de rabiscar, assim como eu. E eu trouxe aqui algumas agendas 2021 e também a caneta da nossa associação missionária. E eu gostaria de presentear a Bispa Léo com essa caneta e com essa agenda de 2021. Nós fazemos algumas capulanas, dá para fazer vestido, dá para fazer muita coisa, dá para encapar, dá para, meu Deus do céu, dá para fazer coisa demais. E nós trouxemos também as nossas camisetas que vocês conhecem, as camisetas do Projeto Missionário. Se você já tem, compra alguém de presente, nos ajude a continuar atravessando esse momento complexo de pé, em nome de Jesus. Sem mais delongas, quero convidar a todos a que abram as vossas Bíblias no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 1, foi a palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero meditar com todos vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 1. Louvar a Deus por essa igreja repleta, esse povo valente que veio aqui adorar a Deus esta manhã. Glorificar a Deus pela vida de todos aqueles que nos acompanham pela internet. Vamos juntos meditar. A mesma graça que está no templo está aí onde você está acompanhando também. Atos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 1. Quantos encontraram? Pode dizer amém? Amém! Diz assim a palavra do Senhor: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são todos galileus estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e judeus, e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Fígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia,
junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isso? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de mostos. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se e disse-lhe: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isso é que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre todos os servos e sobre todas as servas naqueles dias, e profetizarão. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Meus irmãos e minhas irmãs, nesses dias em que nós estamos adorando ao Senhor no templo, onde a igreja está aberta junto aos hospitais, onde nós estamos aqui aquém da vida, para adorar a Deus, para bendizer a Deus, como todos os outros cultos antes desse tempo, nós não podemos perder a oportunidade de adorar a Deus. Faça valer a pena sua vinda neste lugar. Exalte a Deus, glorifique a Deus, abra o seu coração, permita com que a sua alma seja guarida para tudo aquilo que Deus deseja fazer por nós esta manhã. Quando vieram para receber uma palavra da boca de Deus, levante as suas mãos e dê glória dentro desta casa. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos hoje neste domingo de primícias. Estamos hoje para servir ao Senhor com aquilo que é o nosso melhor. E quando eu paro para pensar em primícias, quando eu paro para pensar na primeira parte, quando eu paro para pensar na primogenitura de tudo aquilo que vem nas nossas mãos e deve ser entregue a Deus, eu remonto, vou até o período de Moisés, até Êxodo, quando Deus visita o seu servo e vai lhe dando toda a maneira, toda a forma de como deveria ser a adoração. Em Moisés nós não temos apenas um homem recebendo o decálogo, recebendo os 10 mandamentos, que são base civil para qualquer país civilizado. Não é somente isso. Nós vemos ele receber também toda a forma do culto, toda a maneira que se deveria cultuar, toda a maneira que se deveria servir ao Senhor. É Deus ditando, é Deus falando, e Moisés adotando e ensinando ao povo a maneira com que Deus deseja ser adorado. E eu acho interessante, porque dentre as formas, os modelos, os sacrifícios, dentro, meus irmãos, de toda aquela conjuntura do tabernáculo, dos levitas, dos sacerdotes, do sumo sacerdote, Deus então, através de Moisés, estabelece algumas festas. Essas festas mostram um Deus festeiro, um Deus que ama festivais, um Deus que não tem nada a ver com luto, nada a ver com cemitério, um Deus que gosta de alegria, um Deus que gosta de ver o seu povo reunido para celebrar o nome dele. Tem culto que só falta um corpo e um caixão lá dentro, porque o povo não dá glória, não sente alegria, não sente prazer, não sente satisfação de adorar a Deus. Para esses ficarem em casa é até uma bênção, mas nós que viemos aqui, viemos para celebrar ao Senhor, viemos para festejar ao Senhor. Esse Deus é um Deus de festas, e nós temos 7 delas, 3 principais: o Páscoa, o Pentecoste e o Tabernáculo. Eu acho interessante, estudando profundamente o texto do Êxodo, o texto do Deuteronômio, de Números, de Levítico, nós vemos que a entrega das ofertas, das primícias, quer seja o recurso financeiro, quer seja aquilo que se plantou, quer seja a própria adoração, tudo era entregue nessas 3 festas. E essas festas estão intimamente ligadas com a vida do povo de Israel, porque eu quero que vocês saibam que essas festas, para além de tudo, eram festas agrícolas, eram festas ligadas ao
ao calendário agrícola, eu quero que vocês saibam que o povo de Israel era um povo do campo, era um povo ligado à agricultura, era um povo que plantava para poder colher. E é por isso que a Bíblia está cheia de exemplos de bois, de vacas, de ovelhas, de cabritos. Por isso que a Bíblia está cheia de exemplos de oliveira, de videira, de tudo aquilo que é do campo, de tudo aquilo que é plantação, de tudo aquilo que é colheita. E a verdade é que vinha a Páscoa, e na Páscoa já se comemorava as primeiras entregas das primícias, e por que não dizer também o início da colheita. E depois de 50 dias vinha também a festa de Pentecostes, que também é conhecida como festa das primícias. Ali era entregado, meus irmãos, todas as primícias de adoração a Deus, daquilo que era colhido na primavera e também no final do ano, daquilo que era colhido de grão, de cevada, era entregue a Deus. E eu acho interessante, meus irmãos, e as lições que essas festas e que o ato da entrega das primícias tem para nos ensinar. A primeira coisa que eu percebo e quero compartilhar com todos que vieram aqui adorar a Deus esta manhã, é que a festa das primícias, ou a entrega das primícias, revela a nossa total dependência de Deus. Meus irmãos, não era algo que se fazia na fábrica, não era algo que se fazia apenas com a sua mão, com o seu poder. Era atarar a terra, preparar a terra, jogar a semente e esperar com que Deus desse ordem para que a terra pudesse germinar, para que o clima fosse favorável. Então, quando o povo ia colher, existia uma convicção no coração que Deus havia dado esta graça, que Deus havia dado esta força, que por Deus havia tido aquela colheita. Eu gostaria de pregar o coração de cada um que está aqui esta noite, desta manhã, que nós só estamos aqui porque Deus quis que estivéssemos. Deve haver no coração de cada um de nós essa convicção da nossa dependência de Deus. Tem muita gente que acha que é independente porque tem emprego, porque tem saúde, porque tem dinheiro. Acha que é independente porque fez faculdade, porque tem marido, porque tem esposa, porque tem casa. Mas a pandemia veio também para mostrar, quer seja branco, quer seja negro, quer seja rico, quer seja pobre, não importa onde você estiver, não importa onde você esteve, você só chegou aqui porque Deus te deu graça para chegar. Quem aqui sabe que é dependente de Deus, sabe que não é dependente do homem, sabe que não é dependente da sua própria formação, sabe que não é dependente do emprego das pessoas, porque quando elas passarem, a palavra que Deus te deu não passará. Estou sentindo de pregar para alguém que veio aqui esta manhã, entregar a primícia da sua adoração, entregar a primícia do teu glória, entregar a primícia da sua oferta, dos seus sonhos, da glória ao nome do Senhor, porque você não depende do homem, não depende da mulher, você depende de Deus. O homem te ama hoje, amanhã não te ama mais, mas eu sinto de pregar que a palavra de Deus da sua boca é a verdade. Passará os céus e a terra, mas a palavra que ele deu não passará, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Coloque tudo na mão dele, você depende dele, você precisa dele, você chegou aqui por causa dele. Tem muita gente formada na Cracolândia, tem muita gente formada nos hospital dos loucos, tem muita gente formada na UTI, mas você veio aqui porque a boa mão de Deus te segurou, a boa mão de Deus te sustentou. Abre a boca e dá o melhor glória que você tiver na alma, porque eu estou sentindo de pregar que o Deus que te trouxe até aqui vai continuar te guiando, vai continuar te guardando, vai continuar te segurando. Quem é que trouxe primícia para entregar? Quem é que sabe que o demônio marcou a data para te matar, mas a data passou e você está de pé, porque você depende de Deus, porque você depende dele para viver, depende dele para falar, depende dele para andar, depende dele para cada bolsa, você depende dele para estar de pé, depende dele para ser mãe, depende dele para ser mulher, depende dele para ser homem, depende dele para ser pai, depende dele para ser profissional.
dependência de Deus, mas também o reconhecimento de que Deus não é um Deus de restos, Deus é um Deus de primícias. Levante a mão e diga comigo: meu Deus não é um Deus de restos. Digo: meu Deus é um Deus de primícias. Eu sinto de pregar esta manhã que o Senhor deseja não só um cômodo da nossa vida, o Senhor deseja não só um horário da nossa semana, o Senhor deseja ser a totalidade. A adoração não é item da liturgia, a adoração não é coisa que se faz domingo à noite ou domingo de manhã. A adoração é totalidade da vida. Você adora trabalhando, você adora cuidando dos filhos, você adora lavando a louça sentindo Deus, você adora pregando, você adora cantando, você adora cuidando do teu corpo, você adora. Sabe que Deus diz: eu não quero apenas uma hora, eu não quero apenas um tempo, eu quero o teu horário nobre, eu não quero o tempo que te resta, a oferta que te resta, a adoração que te resta. Eu não quero o resto que sobrou, eu quero a primícia do teu plano, a primícia do teu tempo, a primícia da tua adoração. Eu sinto de pregar, Ele não nos deu restos, Ele nos deu o melhor que a glória tinha para dar. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, Ele não emprestou, Ele deu o seu Filho unigênito, o seu Filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o menino nos nasceu, é a humanidade dele, o Filho se nos deu, é a deidade dele, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Entrega o melhor para Deus, porque Ele já entregou o melhor para você. Quem recebeu o melhor de Deus, levante a mão para adorar. Olha para quem está ao seu lado, vamos todo mundo pregar hoje aqui. Fala para quem está ao seu lado: o nosso Deus é o Deus de primícias. Entregue o seu melhor, porque Ele já entregou o melhor dele. Jesus é teu, Jesus é teu, Jesus é teu, Jesus é teu. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu sou do meu amado, o meu amado é Emanuel. Levante a mão e a glória. Eu acho interessante, eu acho maravilhoso, porque existiu uma promessa, e é nesse ambiente de primícias que as promessas se cumprem. Existiu uma promessa, a promessa dada no Antigo Testamento em vários momentos, mas uma promessa que eu quero ressaltar, a palavra dada pelo profeta Joel, e nos últimos dias é promessa, diz o Senhor: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei um outro Consolador, um advogado que vai andar com vocês, que vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu ensinei. A promessa foi dada outra vez, capítulo 1, versículo 8 de Atos: e vocês serão cheios do Espírito, ou da virtude do Espírito, que há de descer sobre vós, e serão testemunhas, sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia. Não pare de tocar, eu prego e vocês tocam. Deus habita no meio dos louvores. Enquanto eu prego e vocês tocam, Deus visita a igreja. Quando eu subir, sobe comigo. Quando eu descer, desce comigo. Vamos servir juntos, galardão 50-50 quando chegar no reino da glória. Olhem bem para mim, preste bem atenção. Quando eu olho para a palavra, eu vejo Jesus prometendo: vocês seriam testemunhas, sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E quando foi? Qual foi o dia? Qual foi a hora? Qual foi a data que Deus escolheu para enviar o seu Espírito, para cumprir a palavra?
Ele poderia vir em qualquer dia, ele poderia vir em qualquer hora. Não existia, e eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente, não existia uma data, um dia exato, profeticamente falando, acerca do cumprimento desta tão grande promessa. Mas Deus escolheu o ambiente de festa, Deus escolheu o ambiente de primícias, Deus escolheu esse ambiente onde eu paro de olhar para mim e começo a olhar para Ele. Eu quero ir mais além. Deus escolheu um ambiente de crise, Deus escolheu um ambiente cheio de problemas, cheio de dificuldades. Quando o Espírito desceu, a Bíblia diz que Jesus estava assunto aos céus por 10 dias. Ele já tinha aparecido 40 dias aos seus discípulos. Meus irmãos, os discípulos, a igreja primitiva, sem a estrutura que nós temos hoje, sem a Bíblia formada como nós temos hoje, ela era perseguida pelos romanos, ela era discriminada pelos judeus. Mas foi nesse ambiente das primícias, da festa, foi nesse ambiente, aleluia, desse ambiente de festa, em que ele, em caos, a festa e o caos, em que ele vem e cumpre a sua promessa. Eu vim pregar sem medo de errar, que nós estamos no tempo oportuno, nós estamos no tempo favorável, para que Deus cumpra as suas promessas. Eu sigo de pregar dessa manhã de primícias. Se você não duvidar do poder de Deus, e se você conhecer um pouco da história dessa igreja, você vai saber que Deus só faz milagre no meio do caos. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Aí Deus apareceu e disse: haja, 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 haja. Jesus estava na cruz, Jesus estava sendo sepultado, mas a promessa estava se cumprindo. O da semente da mulher virá o que pisará a cabeça da serpente. Que pisará a cabeça da serpente. Eu quero que você entenda. Olhe para mim, não perca sua atenção. É quando tudo está no caos, a igreja é perseguida, os discípulos fechados, com medo da perseguição. É no momento do caos que ele se manifesta. Eu estou sentindo de pregar e quero ver quem tem fé para receber. No teu caos, no meio das primícias, no meio da dor, misturado com a festa, abre a boca para adorar. Deus cumprirá toda a promessa que te deu. Se eu fosse você, eu dava maior glória que tem na alma, porque assim te diz o Senhor. Entrega a tua primícia, faz a tua festa, suporte o teu caos, porque a palavra vai se cumprir. Quem Deus chamou pra voar, vai voar, não vai ficar na gaiola. Quem Deus chamou pra viver, vai viver, ninguém vai nadar. Quem Deus chamou pra viajar, vai viajar. Abre a boca, ninguém promessa. Vai pra alguém que está ao seu lado, mas tem... Vai pra alguém que está ao seu lado, mas tem que falar gritando. Diga: no meio do caos, misturado com a festa, no ambiente da primícia, que ele cumpre a palavra. Quem ele chamou pra voar não vai ficar na gaiola. Alegra-te, março é um mês favorável para o cumprimento da palavra. Abre a boca para dar glória. Quem acredita nessas coisas, levante a mão, sobe no glória, diga aleluia. Não me diz sobre estatística, me fale sobre a palavra.
mas aquilo que o céu tinha para dar. Eu estou sentindo pregar esse domingo de primícias. E Deus não vai te permitir colher ou se alegrar somente com aquilo que a terra está dando. Está na hora de ver alguma coisa que vem dos céus. Tem coisa que você tem que fazer e Deus só vai fazer por você. Aquilo que é possível nós temos que fazer. E eu posso conjecturar que essas coisas são as coisas que a terra dá. Mas existem coisas que nós não podemos fazer. Existem coisas que nós queremos fazer, mas não podemos fazer. Mas no ambiente das primícias, é o ambiente de muitas vezes a terra está fechada, mas o céu começa a tomar parte para fazer aquilo que lhe cabe. E a Bíblia diz que veio do céu. Não veio do homem, não veio da mulher, não veio de alguém, veio do céu. Quando vem do céu, vem de Deus. Quando vem do céu, vem de cima. Quando vem do céu, ninguém pode parar. Quando vem do céu, não tem demônio para segurar. Quando vem do céu, não tem crise que segura. Não tem queda no dólar, não tem alta no dólar. Eu estou sentindo de pregar para quem vem entregar sua primícia. Entrega com a alma, dá o seu melhor glória. Entrega o teu mês, entrega o teu coração. Como eu estou sentindo na alma que você não vai viver somente aquilo que a terra tem para dar. Você não vai viver somente o resultado do suor do teu rosto. Você vai receber alguma coisa que vem do céu. Para quem quer receber alguma coisa que vem do céu, levante as suas mãos agora. Eu disse, levante as tuas mãos. Você bateu na direita, você bateu na esquerda, você falou com alguém, você mandou e-mail, você fez projeto, você assinou um papel, não veio. Olha pra cima agora, vai vir do céu. Eu vou dar um minuto pra essa igreja adorar. Volta no relógio, vem, abre a boca agora, abre a boca e diga: Deus, eu quero alguma coisa do céu. Eu tô sentindo que vai vir do céu. Emanuel, adore. Vocês ainda têm 40 segundos pra adorar. Vai vir do céu a resposta. Vai vir do céu o milagre. Vai vir do céu a recompensa. Vai vir do céu a alabança. Olha a glória. Olha a glória. Olha lá. Olha lá. Eu preciso de pregar. Vai vir do céu. A glória pela tua família. Ser batizado do Espírito Santo. Adore. 20 segundos. Vai cair demônio. Vai cair gigante. Emanuel, vocês têm 10 segundos para adorar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Levante as mãos para adorar. Levante as mãos comigo. É no ambiente das primícias. Falou fraco, diga mais forte. É no ambiente das primícias que ele cumpre a promessa. Que ele mostra que nós dependemos dele. Que ele mostra que não é um Deus de restos. Mas diga o mais forte que você puder. É no ambiente das primícias que ele mostra que a medida está completa.
repetir comigo? A medida está completa. A festa das primícias, a festa do Pentecoste, também era conhecida como festa das semanas, porque era contadas as semanas e os dias até chegar o dia da festa, o dia de entregar as primícias. Eu acho interessante, porque o texto de Lucas, e Lucas quer entregar um tratado a Teófilo, e ele é fiel das Escrituras, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, e cumprindo-se tem a ver com medida, a data esperada, os dias esperados, e acontecendo, e cumprindo-se, e tendo a medida certa, então houve a festa do Pentecoste, que nada mais é do que a versão grega da festa dos judeus, hebraica, que refere-se a 50 dias. O que eu quero dizer para os irmãos é que todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos nos deparar com o teste do tempo. E todos nós que pegamos primícias, todos nós que servimos a Deus, todos nós que trabalhamos na obra de Deus, todos nós que temos promessas, chega um dia que nós paramos e olhamos para o tempo, para o nosso calendário, para as nossas agendas, para os nossos horários, e nós ficamos perplexos, de boca aberta, porque parece que há promessas que não se cumpriram, há promessas que não aconteceram, há promessas que não se cumpriram, há coisas que não vieram, e nós questionamos a Deus, porque parece que o nosso corpo está envelhecendo, parece que a nossa paciência já não é mais a mesma, parece que a nossa fé já não é mais a mesma, parece que a nossa euforia, aquela expectativa já não é mais a mesma, e nós vamos olhar as pessoas a quem as nossas promessas tocam, e as promessas que Deus dá não são egoístas, os sonhos de Deus não são individualistas, os sonhos de Deus são comunitários. A promessa que toca você, toca seus filhos, toca seu marido, toca sua esposa, toca quem você ama, toca a sua igreja. Estou pregando para alguém aqui e você está se questionando: meu Deus, até quando? Estou pregando para alguém aqui saturado, cansado de ouvir promessas, cansado de esperar, e sabe que esse período de pandemia parece que colocou suas promessas um pouco mais longe daquilo que é o cumprimento delas. Mas eu preciso pregar: nenhuma promessa se cumpre fora do limite das primícias, mas nenhuma promessa se cumpre fora da data estabelecida por Deus. O texto é claro: há um propósito, há um tempo determinado para todo propósito, para toda promessa, para tudo que Deus falou. O segredo é suportar, o segredo é permitir com que Deus encha, preencha, até que a medida esteja certa. Eu sinto de pregar, prego para você e prego para minha alma também. A voz é minha, mas a palavra é dele. Eu sinto de pregar, Bisparel, que Deus esta manhã vai passar cadeira por cadeira, banco por banco, corredor por corredor. Ele vai te dar graça, ele vai te dar força, ele vai te dar ânimo. Vou pregar. Ele vai descansar tua mente, ele vai fortalecer o teu corpo, porque ele manda pregar. A medida precisa estar completa, e o que o diabo quer é que quando a medida esteja completa, você não esteja mais na festa, você não tenha força mais para adorar, você não tenha força mais para crer. Mas esta manhã eu sinto de pregar: o laço do diabo, o plano do diabo vai ser frustrado esta manhã.
pregando para alguém cansado. Eu estou pregando para alguém cansado. Eu estou pregando para alguém cansado. Para alguém que acorda de manhã e pergunta: será que é hoje que Deus vai cumprir a promessa que me deu? Será que é hoje que Deus vai fazer o que prometeu? Mas eu sinto lhe pregar. A Bíblia diz que até os jovens se cansam, até os jovens se fatigam, até os jovens que na Bíblia é símbolo de força, eles caem. Mas a minha Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se fatigarão, correrão e não se cansarão, voarão com asas como de águia. Igreja, me ajuda na comunhão, vem comigo nessa palavra, porque o que Deus vai fazer aqui agora não é humano. O que Deus vai fazer aqui agora, psicólogo não faz. O que Deus vai fazer aqui agora, coach não faz. Israel, há uma renovação caindo sobre nós aqui agora, e eu sinto de pregar que a medida vai estar completa. Enquanto a medida se completar, você não estará cansado, não estará caído, não estará fraquejado. Se você precisa desse renovo, abre a boca agora e você tiver. Se você precisa desse renovo, abre a boca agora e você tiver. E diga: Deus, renova-me, renova minhas promessas, renova minha força, renova minha coragem. Abre a boca e olha o que você tiver. Em nome de Jesus, seja tornado pela graça de Deus. Seja tornado pelo renovo. Até a boca dela, seja renovada agora. Vai limpa, vai trabalhar, vai estudar, vai viajar, vai viver, vai lutar, vai vencer, porque o Senhor se renova agora. Levante a mão, seja feliz, seja salve. Seja prima graça. Me ajude. Todos nós vamos fazer juntos esse trabalho espiritual aqui agora. Pegue na mão de alguém que está ao seu lado. Se você ir de casa com essa pessoa, se você se sente à vontade, se não quiser pegar na mão, pega assim na rola, na roupa. Fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade. Olha nos olhos dessa pessoa, prega tudo pra ela e ela vai pregar tudo pra você. Olha nos olhos, diz pra ela hoje, em nome de Jesus, no ambiente da primícia, diga: Satanás, achou, grita, achou, que ia te vencer no cansaço, mas agora o Senhor se renova até que a medida esteja completa. Inspiração, força, coragem, graça, essa força interior de Deus se toma agora.
ouviu glória ali, mostrando que Deus está cansado. Já enfrentou guerra, mas não está cansada. Já enfrentou calúnia, mas não está cansada. Já enfrentou desemprego, mas não está cansada. Já enfrentou Covid, mas não está cansada. Já enfrentou o diabo cara a cara, mas não está cansada. Qual é o segredo da sua força? É a glória de Deus, é o poder do Espírito, é a primícia. Já estou terminando, não quero cansar os irmãos. Levante as mãos para os céus. As duas lá em cima. Profetizo o mais alto que você puder. Diga no ambiente das primícias. Dá para falar mais forte, dizer voz de guerra. Diga no ambiente das primícias. Aleluia. Diga comigo no ambiente das primícias. Eu não vou morrer cansado, porque o Espírito Santo me renova para um novo tempo, até que a medida esteja completa. Dá um abraço em você mesmo, vai. É o abraço do Espírito Santo em você. É o abraço de Deus em você. Você não vai morrer cansada. O diabo não te parou e nem vai te parar. Porque eu te abraço, a igreja da glória. Aleluia! Deixa o Espírito me tomar. Para terminar, aqui eu já gosto de servir a Deus pregando. O som está uma maravilha, Deus abençoe. Os músicos estão ligados no trono. A igreja dando glória. Você tem um carro que vai até as 3 da tarde. Vou terminar agora. Para que você não se frustre. Para que o diabo não te pare. Para que ninguém roube as suas primícias. Entenda que com Deus o esperado acontece inesperadamente. Aprende comigo, o esperado. No ambiente das primícias. Vamos além de o esperado, o prometido, o pactuado. No ambiente das primícias acontece inesperadamente. Ele tem uma promessa. Ele falou que vai acontecer. Ele usou os profetas. Ele falou pela palavra. Ele deu a sua palavra. Ele deu o seu nome. A sua dignidade de Deus está em jogo. Mas Ele não dá data. Ele não dá hora. Ele não dá dia. Aí de repente você recebe a palavra e começa a ouvir um som. Começa a sentir um vento. E sabe qual é a verdade? E de repente vem do céu. E de repente vem do céu. Não pare de clamar. Não pare de adorar. Não tenha crise de ansiedade. Não vá ao extremo. Não perca a força. Não perca a fé. Não perca a sanidade. Não perca o equilíbrio. Está esperado, mas vai acontecer. Inesperadamente. Está esperado, mas vai acontecer. De repente. Está esperado, mas vai vir de onde você menos espera. Está prometido, está falado, mas vai chegar. Fora do padrão, eu estou sentindo pregar. A loucura de Deus é mais sábia que a sua sabedoria. As suas contas deram errado. Pra você, 10 mais 10 é 20. 20 mais
sei para quantas pessoas eu vou pregar agora, mas para alguém eu vou pregar. O diabo achou que ia te cansar, ao ponto de você morrer crendo, mas morrer. Morrer sonhando, mas morrer. Morrer com promessa, mas morrer. E Deus me manda pregar que a obra que Ele tem na tua vida, o diabo não vai destruir. Hoje Deus te renova por esta palavra. 3, 7, 14, 15, mês de março, muita gente vai ter sinal dessa graça. O Senhor vai fazer o inesperado por você. De onde você não faz conta, não fica tentando colocar Deus dentro do seu programa. Ele está acima de tudo e Ele vai fazer o que você menos espera. De onde você menos espera. Só dá glória a Deus, só mantém tua fé, só fica guardado debaixo da rocha, que é Jesus, porque Ele vai te cobrir, Ele vai te abençoar. Estou terminando, estou entregando o microfone, mas quero pedir um favor para você. Eu quero que você diga para 2 ou 3 pessoas: não desista das suas primícias. Fale para 2 ou 3 pessoas, fale alto: não desista das suas primícias, não desista das suas primícias. Que Deus abençoe Emanuel, que Deus abençoe a bispa, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe São Paulo, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a África, que Deus abençoe Moçambique. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a igreja, Deus abençoe. Espere para ministrar as ofertas. Eu quero ser rápido, mas quero dizer a vocês que debaixo da palavra que Deus já nos deu, Amém, Senhor. quando o povo entregava primícias, mostrava a dependência que eles tinham de Deus. A convicção de que se eles tinham é porque Deus havia dado. Vocês sabem que no dia que nós estamos vivendo, as pessoas juntam muito dinheiro para si, e quando morrem, o corpo ainda nem ficou gelado e a família já está brigando para saber o que vai fazer com o dinheiro. E tem muitas fortunas que, quando não se chega a um veredito rápido, o IPTU da mansão chega a números astronômicos, os empregados são mandados embora, as coisas começam a corroer, a ruir. E o Senhor quer que você saiba que você só chegou até aqui porque Ele te trouxe. Então, quando você entrega o seu dízimo, continue tocando. Quando você entrega o teu dízimo, quando você entrega a tua oferta, quando você entrega a sua primícia, o alimento, o teu tempo, tudo que você tem para entregar, você está reconhecendo que você depende de Deus. E quando você depende de Deus, Deus supre você. Aleluia. Deus supre você com dinheiro e supre você com aquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu estava em Moçambique no mês de março inteiro. Mês de março não, mês de ano de 2020 inteiro. Olha para mim, ouça-me, não perca a sua atenção. Ouça-me, por favor. Ouça-me por alguns minutos. Já estou concluindo. Ouça-me. Segura um pouco o movimento para nós termos reverência com a palavra. Ouça-me. Amém. Daqui a pouco você se movimenta e faz o que deve fazer. Ouça-me. Eu estive no ano 2020 inteiro em Moçambique. E eu vi como Deus é maravilhoso. Nós recebemos, bispa, pastora Juliana, mensagens encaminhadas de parceiros, igrejas que nos ajudam. Mensagens encaminhadas, ou seja, mandadas para mais gente, dizendo: as igrejas estão fechadas, estamos em lockdown das igrejas, não podemos mais continuar ajudando, orem por nós, até que tudo se normalize. O problema é que não dava para encaminhar essa mensagem para as famílias que vivem com a HIV-Sida que nós cuidamos. Não dá para encaminhar essa mensagem para as crianças que comem, tomam, bebem todos os dias. Não dá para encaminhar essa mensagem para os funcionários que vivem do trabalho que nós estamos fazendo, que não poderiam ser abandonados numa hora dessa.
Mas eu glorifico a Deus. Aleluia. Porque de um lado eu recebi essas mensagens. Aleluia. Do outro lado eu recebi a mensagem de gente que eu nunca tinha visto na vida. E disse: pastor, eu perdi o sono essa noite, o senhor não me conhece pessoalmente, mas eu quero o número da conta da missão. Deus me tocou para ajudar vocês. Eu recebi ofertas de uma moça, mãe solteira, que faz tratamento para esquizofrenia. E ela disse: eu trabalho, nunca parei de trabalhar. E Deus me disse: entrega o teu dízimo, entrega a tua oferta. E o pastor dela, como sua igreja de parceiros, permitiu. E ela enviava tudo para Moçambique. E eu recebi aquela pequena oferta, não era grande, mas recebi aquela oferta como Deus dizendo: eu sou o supridor. Então Deus supria nós aqui, supria nós lá em Moçambique e supria ela. E ela mesmo no período de pandemia, ela foi campeã de vendas na área dela, onde ela trabalha. O que eu quero dizer para você é que Deus, Ele para te suprir, Ele mexe em quem tem, mexe em quem não tem para ter, mexe onde tem que mexer. Mas se você reconhecer a Ele como um Deus que não é um Deus de restos, mas como um Deus que é um Deus de primícias, Ele vai suprir as suas necessidades. Para terminar, para nós entregarmos tudo, ouça-me. Eu tenho duas orações na alma neste momento. A primeira oração é que nós não percamos nada. Há igrejas que fecharam. Há muitas igrejas. Em Moçambique mesmo nós temos notícia de pelo menos 3 ou 4 igrejas que fecharam. Nós temos notícia de igrejas na Inglaterra que fecharam. Igrejas no Brasil. Igrejas que estavam já uma estrutura pesada, dívidas, fecharam. Você vai em alguns shoppings, você vê várias lojas fechadas. Muita gente perdeu muita coisa. Mas se você estiver debaixo da mão desse Deus, Ele vai te guardar para que você não perca nada. Eu pedi para Deus: Deus, eu não quero abrir mão de nenhuma base, de nenhuma criança, nenhum funcionário. Deus, nos ajuda, nós não queremos perder nada. Essa é a minha oração. Quem recebe, diga amém. Minha segunda oração, eu não fiz uma pesquisa, não tem estatísticas exatas, mas de maneira meio que senso comum, empírico, existe muita gente passando por muita coisa, mas existe pelo menos uns 10% que estão tendo o melhor tempo das suas vidas. Nós temos um parceiro que ele disse: olha, ele nos ajudou a pagar o aluguel da base do mês passado. Ele disse: a nossa empresa cresceu 4 vezes. Eu estou dando conta. Ele trabalha no ramo de transportes. Então quem vendia na loja que está fechada tem que vender entregando pela internet. Então as empresas que trabalhavam nesse ramo de transporte como a dele foram chamadas por N clientes numa nova estratégia de entrega. Eles não davam conta. Motorista dormindo na rua, no aeroporto, trabalhando 50 horas, dando conta. Eu profetizo que Deus vai te colocar nos 10% também. Em nome de Jesus, nós viveremos milagres de provisão por causa da nossa fidelidade a Deus. Amém, Deus. Pega a sua oferta, vai passar o envelope. Me ensina aqui, pastor Santo. Primeiro o envelope. Vai passar o envelope. Vai passar o envelope. O creme é dízimo, o azul é oferta. Vai passar os envelopes. Envelope azul é oferta. Envelope creme é o seu dízimo. Aleluia. Aleluia. Eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. E que bom patrão nós temos. No céu não tem crise, no céu não tem Covid, no céu não tem queda do dólar, não tem aumento do dólar. Pega a sua oferta, pega o seu melhor. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar. Eu quero orar. Eu vou orar, nós vamos orar. Nós vamos bater na porta do céu. A Bíblia diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Batei, batei, abri-se-vos-á. Procurai, procurai, buscai, buscai e encontrareis. E nós vamos fazer isso agora em nome de Jesus. Levante seu envelope, levante a sua oferta. E nós queremos orar.
Se você não conseguir orar comigo, apenas concorde com a minha oração. Diga amém, com verdade, assim seja. Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença mais uma vez. Junto com a tua igreja, no teu povo, com esses valentes que estão aqui sem medo de nada, que vieram te adorar, te bendizer, receber a palavra. Eu clamo ao Senhor pela vida de cada um deles, pelas suas finanças, pela sua saúde, pelas suas famílias, seus empregos, suas escolas, faculdades. E eu clamo ao Senhor em nome de Jesus também pela missão, que haja uma provisão tremenda para a vida dos teus filhos, que não haja percas, que não haja, Senhor, prejuízos maiores, mas que o Senhor possa prover, que o Senhor possa prover estratégia, prover caminhos, prover, meu Deus, portas, que serão como portas que marcarão a história e a vida dos teus filhos. Eu clamo ao Senhor que o Senhor nos coloque nesses 10% daqueles do Senhor milagrosamente, inexplicavelmente, inesperadamente está se movendo, está movendo, trazendo melhor, movendo, trazendo coisas grandes, movendo, trazendo prosperidade, movendo, trazendo, Senhor, coisas novas. Eu clamo por coisas novas. O Senhor está fazendo uma coisa nova na vida do teu povo, e eu te adoro por toda a provisão, por todo milagre, por todo cuidado, por todo carinho do Senhor pelo seu povo. Como disse Davi, fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Sobre o teu povo, e nós te daremos glória e honra para sempre, em nome de Jesus. Grita comigo, amém! Aleluia! Aleluia. Deixa eu dar um testemunho, igreja, acerca da coluna. Eu peguei aqui esse aqui para passar para a igreja, que muitas vezes as pessoas têm o hábito de dizer: eu não vejo os pastores com coluna na mão, eu não vejo a bispo com coluna na mão. Por uma, eu tenho 5, porque eu acredito naquilo que Deus fala, eu acredito em tudo aquilo que Ele dá direção. E essa direção foi dada por Deus, em nome de Jesus. Quando chegou em dezembro, houve um temor no nosso coração, no coração da tesoureira Simone, porque em janeiro veio o reajuste do aluguel, e foi algo muito absurdo.
23%, as inflaçãozinhas lá, que nosso aluguel ele, de 9 ele pularia para 11.334. Eu falei, Senhor, só a Ti, não tenho mais o que fazer. Não tem, Jesus, mas eu sirvo um Deus que pode. E ali Deus ministrou algo no meu coração, numa direção da administração que o pastor Sandro trouxe, e eu peguei uma coluna para o aluguel. E eu peguei uma coluna para o aluguel e falei, Pai, eu estou crendo que algo o Senhor irá fazer. Passou janeiro, chegou o mês de fevereiro, a menina, a Irene, ligou da imobiliária e disse, olha, esse mês vocês vão ter que pagar com aumento. Aí a Simone já logo já explicou a real para ela, falou, querida, peraí, no meio de uma pandemia, de toda uma situação dessa, por favor, né? Não tem como. E aí eu falei, põe a igreja para orar. Não pode, todo mundo orar. Vai, liga para o intercessor, liga para a Vanusa. E aí nós começamos a orar. E eu falei, Pai, eu não fiz esse desafio a homem, eu fiz ao Senhor. E eu creio que o Senhor vai me honrar, em nome de Jesus. E eu peguei o carnezinho em minha mão no meu quarto e comecei a colocar diante de Deus e orar. No finzinho da tarde da segunda-feira, veio a resposta da parte de Deus para as nossas vidas. Olha, Simone, diz para a bispa que vai ficar o mesmo valor por este ano, para a glória de Deus Pai. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Porque nós confiamos no Deus que servimos, amém? Muitas das vezes você acha que R$70 é muito por mês. Mas e o que Deus tem feito por você? Não é muito além? Não é muito além, igreja? Então assim, muitas vezes eu fico entristecido ainda por haver alguns carnezinhos aqui no púlpito do Senhor, porque as pessoas deixaram de acreditar nesse Deus tão glorioso. Você não faz desafio a homem, mas a Deus. E Deus te honra. Deus tem honrado este ministério. Deus tem honrado as nossas vidas. Igreja, muitas vezes os pastores, meus amigos, ele fala assim, como você tem conseguido? Eu falei, eu mesmo não, mas o meu Senhor, Ele fala e Ele faz. Não mudou o nosso Deus, mas precisa ter um povo que acredita que as Escrituras estão dizendo. Amém ou não amém, igreja? Muitas vezes nós não temos dó de comprar um sapato, uma bolsa, de pagar 120, 130, 160 num vestido. Não temos dó. Mas quando fala assim, olha, pega um carnezinho da casa do Senhor, seja um colunista da casa do Senhor, ele é a coluna na sua casa. Aí tem dó, aí o coração fecha. Aí o coração fecha. Aí o escorpião entrou no coração e no bolso também. É uma coisa terrível. Mas até aqui, igreja, o Senhor tem nos ajudado. E sabe quem está perdendo grandes bênçãos? São você. São você. Porque olha o que Deus fez com Abraão. Leva o teu filho Isaque. Entrega. E ele assim, com muito temor no coração, por amor ao Senhor, ele foi. Ele foi até o monte a qual o Senhor o conduziu. Chegou lá, ele ficou surpreendido. Muitas vezes é o seu único, como já aconteceu comigo. No domingo, quando o pastor Santos estava aqui pregando, eu chorei muito. Porque, igreja, nós realmente precisamos aprender o que é ser um ofertante na casa do Senhor, o que é ser um dizimista na casa do Senhor. E no domingo Deus foi falando comigo. Ele me trouxe na memória, na quadrangular, na direção do pastor Luiz Gustavo, o dia que eu cheguei do serviço, estava trabalhando como diarista, e o dia, naquele dia que eu trabalhei, era R$50. E eu disse para Deus assim, hoje eu não vou dizimar, não vou ofertar, não vou fazer nada, porque eu preciso comprar um par de sapato para mim. Meu sapato está furado. Eu preciso comprar um sapato para mim, porque não dá não, Jesus, como vou fazer? Não dá, eu não vou. E ali Deus tomou a vida dele naquele altar e falou assim, enquanto esta alma não se colocar em posição em devolver o que é de Deus, aí ele falou, espera aí, não é devolver de Deus não, Deus agora ele quer tudo. Eu falei, não é comigo não. Não é comigo, você está no meu lugar.
O Eric tinha mais ou menos uns 8 anos para 9. Eu falava assim, vai mãe. Eu falei, não tem jeito não. Ele falou, tem sim. É dessa forma que Deus faz. E ali o meu coração foi tomado pelo temor. Eu falei, não posso fazer isso, Senhor. Eu tenho que devolver o que é do Senhor. Mas eu vou dar o dízimo. O Senhor falava tudo. Mas Deus, é tudo. Falei, amém então, Senhor. Peguei, coloquei o dinheiro no envelope. Fui lá na frente, aí o pastor Luiz, sabia que era aí. Olha aí, uma obreira da casa do Senhor. Falei, nossa, meu Deus, deve passar uma vergonha. Mas amém. Fui lá e entreguei. Naquela mesma semana, uma irmã me ligou e disse assim, quando você vir do trabalho, passa aqui em minha casa. Eu queria te entregar algo que Deus colocou no meu coração. Falei, amém. Cheguei na casa dela, saí do trabalho, eu estava cansada, de quase que eu não iria lá. Quando chegou na casa dela, ela disse assim, olha, meu esposo, você sabe que ele trabalha em condomínio, e ele recebeu uns pares de sapato que não servem em mim. E eu queria dar para você. Será que você calça 36? Eu falei, nossa Deus. Tapa de luz e pelica. Aí eu falei, não, deve servir. Quando ela abriu a sacola, eu fiquei assim, abismada. Pares de sapatos que não tinha nem sido usado. Novos pares. Para o dia do frio, para o calor, para que eu quisesse. Eu falei, nossa Senhor. Então Deus me ensinou de uma forma assim, igreja. Nunca retenha o que é do Senhor. Pai, toma esses policiais na tua mão. Em nome de Jesus. Não sei o que está acontecendo, mas que o Senhor vai à frente e muda o quadro da situação. E ali o Senhor nunca fica devendo nada a ninguém. Nada a ninguém. Então, em nome de Jesus, não deixe de ser um colunista na casa do Senhor. Não deixa de fazer aquilo que Deus te ordenou. Não deixa. Tem vidas que têm estado aqui no nosso ministério, que Deus tem falado, Deus tem colocado um valor, mas se prendeu de tal forma, de tal maneira, não, mas e se aí piorar a pandemia? E se aí? E se aí? E muitas vezes Deus está te buscando, falando assim, olha, faz como Abraão, vai lá, entrega, e deixa que o resto eu faço. E o Senhor trouxe o quê? Um cordeiro. Não, não faça tal coisa com teu filho. Eu sei que você me ama. Mas eis ali o cordeiro. Muitas vezes você está impedindo que o cordeiro chegue em tua casa. Chega na tua vida. É você. Não é porque Deus me esqueceu. Não, Deus não esquece de ninguém. Não esquece. Tanto não esquece que nós estamos aqui respirando. Tanto não esquece que saiu da nossa cama. Tanto não esquece que muitos aqui já tomaram até o seu cafezinho hoje. Quem não está no propósito do jejum. Não esquece, igreja. Então não esqueça dessa obra. Esta obra, ainda que possa ser, que você possa endurecer o teu coração e não fazer, Deus vai levantar aquele outro, mas Deus Ele quer abençoar você. Ele quer te ensinar a viver o sobrenatural. Quem quer viver o sobrenatural? Amém. Todos nós. Seja um colunista da casa de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus ou glória a Deus? E foi algo assim maravilhoso, igreja, porque 9 já está complicado. Se fosse para 11 e tanto, meu Deus, Jesus para o trem que não preciso descer. Mas hoje ele veio com uma palavra de fortalecimento e que eu possa confiar e acreditar muito mais, muito mais no poder divino dele. Amém, igreja? Amém, amém. A filha Emanuel está com dor de parto. Vamos falar assim, ela está doendo. Estou começando a sentir as contrações. Ah, meu Deus, ela vai nascer. Daqui mais um pouquinho ela nasce. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Mas me ajude em oração. Me ajude em oração no nome do Senhor Jesus. Para que essa filha venha nascer com muita saúde, com alicerce, para a glória de Deus Pai. E ela possa receber muitos presentes para poder voar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vigia não, legal. Amém. Pode. Amém? É só um tempinho para poder a chuva passar, para vocês ir embora dando a bênção. Não esquece de passar na mesinha da misericórdia. Amém? Ajude ali o nosso filhão.
em nome de Jesus, Daniel Nogueira, a prosseguir. É um trabalho muito lindo, igreja, é um trabalho muito lindo, com sinceridade, com transparência, no nome do Senhor Jesus. E eu estou crendo que ano que vem nós vamos poder enviar a missionária da casa para lá, que é a Ariel, em nome de Jesus, amém? Ano que vem, eu acredito que ela vai para lá com uma base, em nome de Jesus. Daniel vai estar lá auxiliando ela, para a glória de Deus, para ela começar a ter experiência de missões, a missionária que o Senhor levantou dentro do Ministério Apostólico Emanuel. Amém ou não amém, igreja? Glória a Deus ou glória a Deus? Com pesar do meu coração, filha, gorda, você sabe que eu te amo, mas é pro Senhor, né, filha? Não dava de segurar. Amém? Graça e paz para a igreja, amém? Amém. Queridos, eu gostaria de fazer um convite, tá, do grupo de jovens. Para quem ainda não sabe, eu e minha esposa Gabriela agora estamos à frente, né, do trabalho. É um trabalho que a gente quer fazer com muito amor, muito carinho, todo o grupo. Então eu quero estender um convite para você jovem que ainda não veio para o grupo de jovens, ou até mesmo que veio e está um pouco desanimado. Vem fazer parte, vai ser um tempo muito bom para você, um tempo de Deus mesmo que a gente tem preparado. Só para vocês terem uma ideia, o grupo já está selecionado entre música, dança e teatro. Então tem bastante coisa para a gente fazer, o reino é muito grande, tem muito trabalho. Então convido todos a participar. Amém? Amém. Glória a Deus, com tanto carinho, senta aí, eu quero participar. Serve uma jovem de 51 anos? É glória. Amém, igreja? Então nós vamos para casa, em nome de Jesus. Vai ruminando esta palavra por todo esse dia, para a glória de Deus. Amém, igreja? Passa uma tarde gloriosa, uma tarde de bênção. Amanhã nós temos encontro aqui com as varoas do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Não deixe de vir. Venha, mãe de joelhos, filhos de pé, esposo de joelho, marido de pé, em nome do Senhor Jesus, amém? Deus tem orgulhado o meu coração com algo que eu quero compartilhar com as minhas irmãs nos dias de amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Terça-feira temos estudo com o pastor Sandro, em nome de Jesus, culto a Deus, em nome de Jesus, com ensinamento, amém, igreja? Nós vamos aprender mais e mais da palavra do Senhor. Na quinta-feira, o Gabrielzinho está na direção da palavra, viu, Bi? Em nome do Senhor Jesus, vai trazer uma palavra da parte de Deus gloriosa, em nome do Senhor Jesus. Ele vai pregar e a Ana Júlia vai ministrar o dia das ofertas. É glória, aleluia, em nome de Jesus. Não dá nem tempo de você responder. Amém, igreja? Vamos trabalhar para o nosso Senhor. Vamos ficar todos de pé. Mas vocês sabem, igreja, que de todo mundo aqui foi a única que falou assim: ô bispo, eu vou te ajudar lá na igreja, lá, quando ela nascer. Então toma posição, viu? Povo de Deus. Né, Bispo. Amém. Gente, nós temos cantina, croissant e coxinha. A Pista tinha falado da panqueca, aí a irmã Marta, mas a presbítera Adriana falou do macarrão com frango, e foi assim, aquela coisa toda, mas por que não aconteceu? Eu fui realizar um casamento, a qual foi muito bênção. Nossa, mas eu senti tanta graça de Deus ali, tanta graça, porque eu tenho tanta resistência para pregar para o casamento, mas foi tão gostoso, foi tão de Deus, que foi muito bom. Vidas, casais, depois veio me procurar: você realiza meu casamento? Eu moro 27 anos, meu Deus, Jesus, para o trem. Mas foi algo lindo, porque a palavra tratou no coração do varão. Aí depois cheguei em casa, só tirei uma roupa com Deus. E saí, fui lá para a casa do irmão Anderson, a qual foi um mover glorioso. Mas foi muita bênção. Amém? Foi muito bom. Eu tenho um tempo ali, cheguei em casa 11 e pouquinho.